primeiro e único podcast de gineco. Pra gineco. E hoje com a presença de duas residentes do Hospital Clementino Fraga Filho. Hospital da UFRJ, Hospital da Ilha do Fundão. Né? Obrigada. Ilha do Fundão, estamos aqui presentes. Exatamente. Nosso último episódio do ano, tá? E eu fiz questão que vocês viessem, pedi para nossa Marlene Matos aqui ficar em cima de vocês, porque é um serviço de excelência. A gente não podia deixar de falar da UFRJ, né? E a gente quer entender. E a gente quer também que vocês duas, Raquel Ebel, R2, Falou certo? e Luísa Novis, também R2, vendam o serviço de vocês para o jovem ginecologista, aquele que está querendo entrar para uma residência e está pensando na UFRJ. Então, eu queria que vocês... Se apresentassem. Mas antes de mais nada... Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e dá aquele like para gerar engajamento. A gente tem muitos seguidores. Então, vamos lá. Quem vai começar? Doutora? Se apresentando. Posso começar falando? Lógico. Doutora Luísa Novis, a palavra é sua. Se apresente. Boa tarde, todo mundo que está escutando a gente. Eu sou Luísa Novis, tenho 26 anos, sou atualmente R2 do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade Escola da UFRJ e do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de partilhar um pouquinho do nosso serviço, contar um pouquinho para todo mundo que está na dúvida, que não conhece, que tem interesse. E doida para contar aí as curiosidades. Perfeito. Boa tarde, quase boa noite, né? Acho que já boa noite. Meu nome é Raquel Ebel, eu também sou R2, né? Residente do 2º ano, tanto do HUCFF quanto da Maternidade Escola, nossa casinha rosa querida. E também vim hoje muito animada para contar um pouquinho para os nossos futuros residentes, para quem sabe aí até os saudosos residentes, de como está hoje a nossa residência. Perfeitamente. Conta então, assim, mais ou menos pra gente, como que foi a trajetória de vocês para chegar nessa escolha? Óbvio, a UFRJ ela é uma primeira escolha de muita gente, né? Eu acho que ela tem um nome muito forte, mas não são todos que passam, não são todos que conseguem, tem que ter muito estudo, tem que ter muito... Então, o que vocês fizeram? Como vocês se prepararam? De onde vieram, né? Qual faculdade? Eu fui formada pela Faculdade de Medicina Souza Marques. Não sou daquelas pessoas que falam sempre que GO sempre foi meu sonho. Eu entrei na faculdade gostando de muitas coisas. Eu não gostava de poucas coisas. Então, eu sabia o que eu definitivamente não queria. Então, ortopedia não era perto para mim. Oftalmo, tenho um extremo nervoso de olho. Então, sabia o que eu não queria, mas eu gostava de muitas coisas. Então, sempre gostei muito de conversas, de histórias, de ouvir a história das pessoas. E assim eu fui caminhando um pouco mais para a medicina de família, uma abordagem ambulatorial também forte, porque eu tinha um pouco de nervoso de centro cirúrgico. Mas aí, ao longo da faculdade, eu fui percebendo na medicina de família que, na verdade, o que eu gostava mesmo era de conversar com as mulheres, de ouvir histórias de mulheres e tirar dúvidas e explicar e conviver com mulheres. E aí eu fui percebendo que talvez a GO fosse o caminho mais apropriado. E aí entrei, então, defini que gostaria que a ginecologia fosse a porta de entrada. A obstetrícia ainda era uma questão a ser pensada, porque eu não... vê muito tarde, né? Muito tarde. E foi assim que eu decidi fazer o estágio do município, que é o SUSEME, em obstetrícia. E assim fiz a prova porque eu pensei, bom, mesmo querendo ginecologia, eu vou ter que fazer 3 anos de obstetrícia também. Então vamos ver se eu consigo... fazer um test drive. Test drive, porque 3 anos é bastante tempo. Tem que ver se eu gosto. A Souza Marques tem uma pegada de ambulatório ginecologia muito boa. De excelência, né? Muito em bom. medicina da família, medicina né? da família Próprio é muito da forte, própria Souza Marques. Da própria Souza Marques. E a ginecologia da clínica da família, que a muito gente boa. tem um matriamento de gineco muito forte. Os professores são excelentes. Quem são os professores? E são muitos. Mas Tem um que Luiz é bem... Amanha. Tem um bem que é famoso, que todo mundo fala dele, O que Rezende, adora. o Rezende também é um Rezende. dos professores. Renato Ferrari, é? Renato Ferrari era, eu acho que ele saiu. Mas a gente tem a Carolina Aquino, Já ouvi dela a também. Bruna Obeica, e a Daniela Devesa também, Gabriela Warren, enfim, muitos médicos excelentes. E pelo SUSEME, eu acabei fazendo estágio na maternidade Maria Amélia, e aí eu me apaixonei pela obstetrícia.
Também Lá sou é muito cheio, grata né? aos staffs de lá. Todas as médicas me acolheram super bem e me ensinaram muito de obstetrícia. E assim eu estava firmada para fazer, então, ginecologia e obstetrícia. E assim foi. E aí é aquilo, né? Aonde fazer? Aonde cursar? Muitas opções. Como eu vinha da Souza Marques, que é uma faculdade que não tem um hospital universitário, eu pensei, bom, um hospital universitário é uma experiência que eu gostaria muito de passar. Acho que a Raquel vai concordar comigo, porque... Eu e a Lulu, a gente tem uma história muito muito parecida. Assim, de perfil, né? De perfil. Por conta disso da faculdade particular. Exatamente. E aí o hospital universitário era onde eu queria estar. E aí, Rio de Janeiro, a gente tem muitos hospitais excelentes em ginecologia e obstetrícia. Então, eu fiz as provas sabendo que eu seria feliz em muitos lugares, né? Muitos lugares seriam excelentes para mim. Então, fui pra prova assim. Acho que pode ser um bom começo. Fala um pouquinho, depois a gente engata no resto. Tá. Vocês vieram treinados, hein? Tô vendo aí, ó. Tá, ó, tá. A gente tá pode afinada. apresentar já. Ó. Deixou o gancho pra ela, pã. Vai. Elas são podcasters. Eu e a Luísa, desde o primeiro período, a gente é conhecida. Todo mundo confunde a gente quando a gente tá de touca e máscara. Então a gente Óculos. é um tico-teco, sabe? Então a gente. Celinha bem. A gente se olha de lado aqui e vai fluindo. Bom, eu fiz Estácio, né? Originalmente Estácio Lapa, depois mudou pro centro. Agora até... Enfim, teve várias mudanças ao longo do caminho. Mas eu acho que eu e a Luísa, a gente tem um perfil muito parecido por vir de uma faculdade particular. A minha gineco, ao contrário da Luísa, o que me fez assim mais amar sempre foi a obstetrícia. Até as aulas de obstetrícia na faculdade eram o que eu mais gostava. O rotatório, né, do internato eu amei, apesar de eu ter tido um internato pandêmico. Então, foi um pouco difícil, assim. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais nessa pauta, porque eu acho que a gente pegou esse momento Covid até chegar nas nossas provas, ainda estava muito mudado. Agora a gente vê um outro momento, né? Então, eu sempre gostei de obstetrícia. Não era uma coisa que eu pensava desde o início, isso foi mais ali para a parte do internato. Na verdade, eu sabia o que eu não queria também. Mas o que eu queria sempre era uma especialidade clínico-cirúrgica. Eu queria ter opções. Falava assim, eu não quero me enfiar numa especialidade que eu sei que vai me fechar. Eu quero uma especialidade que é aberta, que lá eu vou decidir o que eu vou fazer. Sim. Se eu vou gostar mais de gineco, se eu vou gostar mais de operar, se eu vou gostar mais de consultório. Então, assim, a GO, eu acho que essa é a grande vantagem, que ela te abre um mundo. É uma das únicas especialidades que é assim, eu acho. Imagem, clínica, cirurgia. Tudo. Você pode Exatamente. se especializar em imagem e falar, nunca mais quero atender, operar, paciente. Nunca mais entrar no centro cirúrgico. Quero você usar pode fazer imagem. tecnologia, você usa tecnologia. E hoje, assim, a gente vai falar um pouco mais das inovações. Assim, tem uma gama, assim, o que você quiser fazer, você consegue fazer. Então, gostei, me aprofundei. E eu tive uma grande oportunidade, uma grande médica me acolheu muito. Vou mandar um beijo para ela, Cláudia Dias, do Parte pelo Rio. Ela me mostrou a beleza da ponta ali. Olha, isso é o que ela é da Estácio? Não, da vida. Você conheceu? Tive uma grande sorte de ter um contato com ela e ela me mostrou a paixão da obstetrícia. Ela faz o trabalho dela com muito amor. Ali o que eu ainda miro, assim, né? Olha, A sua referência. Uma das minhas referências, eu tenho outras. Hoje em dia, tipo assim, a gente vai criando referências, até pra gente se lembrar das nossas referências, de onde a gente quer chegar pra gente conseguir batalhar toda a residência, que a gente sabe que não é fácil. Então, foi assim que eu decidi pela GO. Eu acho que, voltando, como foi um internato pandêmico, eu tive alguns gaps ali de ensino, mas isso não me fez, assim, ficar para trás em nenhum momento durante a nossa residência, assim. Eu sinto que durante as provas, não foi, assim, vou ser muito sincera com quem está escutando, né? Não foi um ano fácil. Não foi um ano fácil. Eu digo que a UFRJ me escolheu. Porque eu mirava em uma coisa, assim, né? Eu queria muito Fernandes Figueira. Gosto muito do serviço de lá também. E
eu nem pensava em muitas outras opções. Não era muito mente aberta. Mas eu fui fazendo as provas. Tem que fazer todas. E é isso, fiz todas. E eu lembro assim, meu esposo sempre falava, olha, você só precisa de uma vaga. É isso. Você não precisa de todas. Porque eu ficava, ai meu Deus, então você só precisa de uma vaga. E eu acabei, no fim, passando mais do que em um lugar. Mas assim, a UFRJ me escolheu. Eu nunca achei que eu ia para a UFRJ, porque é isso, a gente tem esse pensamento antigo, que a gente estava conversando um pouco, da faculdade particular, que a gente acha que não, sabe, não tem espaço. E, cara, a UFRJ me acolheu maravilhosamente, foi a que eu escolhi no final. E agora acho que a gente pode voltar para a Lulu, para ela contar a história dela. Mas a gente tem muito isso parecido. A gente veio de faculdade particular. Isso é legal. A gente... Desejo pelo hospital universitário. Eu tinha muito desejo pelo hospital universitário. E para alcançar esse desejo, vocês criaram alguma estratégia? Era importante, por exemplo, Fazer um cursinho. um curso, alguma coisa? Hoje em Isso dia- acha que não é o mais importante? Eu acho que sempre vai ter o fora da curva que consegue fazer por ele mesmo, sabe? Então, assim, não tô aqui para dizer que é obrigatório, mas, assim, eu não conseguiria ter o desempenho que eu tive sem fazer um curso. Pode falar. seu curso. Pode falar marcas Pode. aqui. A gente não tem compromisso com nada. A gente Não, quer entender. Eu fiz medcurso, eu fiz os 2 anos. Não acho que desculpa, medcurso, mas eu não acho que é necessário os 2 anos. Acho que o ano do MED, que é o segundo O ano, último, né? é o que te prepara, é o que te dá o gás, é o que te dá o foco, te dá as dicas. E eu tive um processo Você um estava na pouquinho pandemia, diferente. quando você fez o MED. Eu fiz o MED curso todo online. E o MED já comecei presencial. Então, foi muito bom também essa transição. Eu ter mais foco nas aulas, porque tem uma hora que você está saturado ali da tela. Quem viveu ali aquelas Com as aulas... cadeiras vermelhas. Você fez presencial ou não? Fiz presencial. Aquelas cadeiras vermelhas. Nossa. E Chega assim, uma hora que mas a coluna pra mim quebra. tava sendo maravilhoso, porque eu tava já saturada de ficar no meu computador. escritório, sim, na tela. E eu queria, tipo, olhar pro lado e ver, nossa, Gente, isso aqui... tem gente. Não é que são os meus concorrentes, mas olha quanta gente. Sim. Você vê um auditório lotado, é diferente você tá na sua tela em casa. Aham. Não, em casa você fica cansado também. Você cria Sim. todas as alternativas Você não- do mundo pra você sair dali. Exatamente. Sim. Eu também fiz 2 anos de MED curso. Hoje em dia, as provas são muito duras. Eu tenho muito respeito por quem faz prova de residência e faz concurso público, porque é um período muito difícil em que você estuda muito e nem sempre o que é importante, o que de fato você estuda, é o que é cobrado nas provas. A gente sabe que tem provas completamente que perguntam coisas, rodapés de livro, Fabulosas. questões fora do padrão, que você não consegue entender por que você estuda tanto e aquelas questões não fazem o menor sentido. Então, eu acho que é importante você treinar. Infelizmente, não basta mais você saber. Você ser bom. Você estudar por livro-texto é importante para sua vida. Mas, infelizmente, no momento de concurso, você tem que ser treinado para aquilo. É um treinamento, assim, muito regrado, quase um treinamento militar mesmo, para você aprender a entender o que aquela pessoa está querendo tirar de você daquela questão. Porque muitas vezes não vai ser sobre quem sabe mais. Não vai ser sobre quem tem uma melhor prática clínica. Infelizmente, a prova ela é número de acertos. Então, eu acho que hoje em dia é um Você pode sistema... chutar e acertar. Sim, é um sistema cruel, infelizmente. É muito cruel. Todo mundo que passa por isso fala que foi... Acho que pouquíssimas pessoas que eu conheço falam que foi tranquilo. Ninguém fala que foi tranquilo. Eu ouvi uma pessoa sair da boca dizer que o preparo para uma residência... Nossa. Olha, eu entrevistei várias de vocês. Ninguém fala que é um período É fácil. muito difícil. É bem... E se E é fosse para muito ganhar um difícil. troféu, né? Vocês vão ganhar 60 horas de trabalho Sim. puxado Não, no primeiro ano. Você se dedica muito, você sofre, você faz as provas, não vai bem em todas, vai bem em algumas, e no final o seu prêmio é um trabalho muito difícil, né? E eu acho que te traz para um ambiente muito parecido, assim, lógico, numa escala menor, eu acho, até, quando você está ali prestando vestibular.
quando você está prestando vestibular, até você passar, você fica fissurado naquilo. Você fica, minha vida acabou, eu não vou ser mais ninguém se eu não fizer a medicina é minha vida. E aí, quando você está dentro da medicina, você fala assim, nossa, mas... Precisava daquilo tudo? Precisava daquilo tudo? Ou até, né, um pouco mais desencantado, às vezes. Então, a prova da residência volta com isso. Nossa, eu preciso fazer residência... Cara, você já é médico. É que é tão eu sempre intenso. falo assim, cara, Muito intenso. você já é médico. Você tem um diploma, você tem uma carreira. Eu considero muito importante fazer residência, considero, mas para os meus colegas que assim não tiveram essa oportunidade, não se culpem, Lógico, não perfeito. fiquem Isso aí. nessa ansiedade, Angústia. agonia, essa angústia, Sim. porque nossa, existem tantos caminhos para trilhar que não só a residência. E é longa a sabe? vida, né? Você Sim. tem ainda oportunidades, pode Não, a aparecer gente teve momentos. uma aqui que ela realmente terminou a faculdade, teve que resolver várias burocracias da vida dela para depois realizar a residência dela, né? Teve filho, para depois ter a residência. Assim, a gente tem essa percepção de sair do colégio, faculdade, residência. Ai, termina a residência, começa a trabalhar, tem que casar, tem que não sei o quê, sabe? Sim. A gente é parece um- preparado para competir. o É tempo um inteiro. Exatamente. E isso, falando pela minha experiência, né? É uma prova cruel, porque muitas vezes eu demorei para entender que não era sobre o conteúdo. Porque os conteúdos das provas de residência são todos os tratados de medicina. Então, a clínica médica é o tratado de clínica médica, a ginecologia é o tratado de ginecologia. Você nunca vai saber tudo aquilo. Não. Então, você tem que se treinar para responder as questões. E eu digo que é cruel porque, muitas vezes, as notas são muito parecidas. Em muitas provas de residência, as colocações, às vezes, têm as mesmas notas, ou com 1 ponto de diferença. Mas, por conta de acertos em tais matérias, você acaba ficando na frente um do outro. Sim. Então, é um mundo muito competitivo e é muito duro. Então, Eu acho que é muito de inteligência emocional mesmo, de você Muito. entender que isso que a Lu falou é muito importante, assim. Eu, até certo momento, eu queria entender fisiopatologia, o tratamento, todo o conteúdo, mas não é sobre o conteúdo você sabe, aquele básico você sabe. Ele está perguntando as Além entrelinhas disso. porque ele quer saber se você tem a inteligência emocional de ter tido uma sacada de, pô, isso aqui talvez tá em alta, isso aqui é diferente, isso aqui confunde. Então, ele quer filtrar. confusão, é isso que ele vai quer cobrar. filtrar se aquela pessoa conseguiu chegar na mensagem que eu quis dizer aqui naquela prova. Exatamente. É complexo mesmo, assim. Eu acho que a Vocês estão residência. fazendo já mentoria sobre É. como passar na UFRJ? Eu tenho história Não, com vocês uma estão mentoria. Eu Você fiz fez? mentoria. Eu fiz A pra menina, passar. a Que hoje Nina é moda, né? fez. Mentoria. É, Mentoria assim, Desculpa, Pode Zé, falar. de te interromper. Eu fiz, além do medcurso, chega num ponto que você desacredita muito de você. Você acha que você olha para o seu colega, ele está fazendo 200 questões no dia, você fala, meu Deus, e eu tô fazendo Ele vai 60? passar, eu não. sim. E aí você começa a se embananar. Você começa a se enrolar. E eu comecei a ficar insegura. E aí eu vi uma mentoria que chama Além da Medicina, sem nenhuma propaganda, Conflito mas de assim, interesse. sem conflito de interesse. Não estamos Você pagando descobriu ou alguém eu tinha amigas que já faziam e eles deram boas decolaram numa referências? época que o medcurso deixou esse gap. Hoje, o medcurso, dentro do próprio curso, ele tem a mentoria dele. Eles não são bobos? Eles têm as questões comentadas, tanto em vídeo quanto em Escrita, resposta. Eles têm uma parte lá que você tira as dúvidas. Mas o que eu queria da mentoria, que era o que o Além da Medicina, na época, acho que talvez planejamento. o único que fazia. Você está fazendo 100 questões. Dessas 100 questões, ele já separava o que é médio, fácil, difícil, o que você está errando mais, ele já te levava, olha, esse é o tópico que você mais está errando, vamos fazer mais 10 questões hoje sobre isso? Então, ele já te fazia as revisões programadas que a gente fala. Legal. Então, se você errasse muito de um tópico que é muito importante, amanhã ele já está te mandando fazer tantas questões daquele tópico. Se é um tópico fácil e você errou e você acertou tudo, você não precisa ver amanhã, você precisa ver daqui 2 semanas. Então, ele vai te fazendo revisões programadas em cima da sua... Dificuldades, acertos. Seus acertos. E você lá tinha todo um gráfico de percentual de acerto. Nossa, genial, de né? erros.
Genial. Hoje, os cursinhos internalizaram essa ferramenta, o que eu acho que é essencial, porque é isso, é você ter inteligência do... Pra que você vai... Eu queria gineco e obstetrícia, era uma coisa que eu gostava de estudar, mas era uma coisa que eu acertava. Eu preciso acertar em cirurgia, em clínica médica. Pediatria. Então, e assim, você tem inteligência, vou dar mais uma dica. O que você pode fechar na prova? É pediatria, preventiva e GO, que são as que têm menos conteúdo. Isso você pode fechar. Agora, no outro é o que vai ser o seu diferencial. Mas você consegue estudar tudo de GO, tudo de pediatria e tudo de preventiva. Tudo de clínica você não consegue. É muita coisa. De mentorada a mentora. Não. Mas Deixa eu perguntar uma coisa que me veio vocês falando. Vocês estão muito sagazes nessa questão. Fala, né? Não, é legal. O quanto isso que você acabou de dizer impacta na qualidade ou na sua atividade hoje como profissional? Porque você já é uma ginecologista, é um R2. Sim. Essa habilidade que você teve de responder questões, ela te traz algum diferencial na vida prática ou isso só foi um modo de passagem? Episódio da sua vida. Deu para entender? Deu. Porque eu não tive isso. Sim. Eu não vivi essa Não existia nem angústia. meu discurso, né? Não, sim, eu só estou querendo dizer. Mas é tão intenso a quantidade de informação que você carrega para fazer a prova, o quanto ela vai estar presente na tua vida. Eu acho que Vocês contribui. acham que contribui? Eu acho que contribui num sentido do que a gente chama de um currículo oculto, né? Um soft skill. Porque eu acho que pela prova em si, de você aprender a responder aquelas questões, aquele conteúdo se perde. Se perde. Você não eu não lembro mais muitas questões de cirurgia geral, de clínica médica, que eu respondi 2 anos atrás. Eu não vou saber mais responder. Porque mal ou bem é uma Porque você decora decoreba. aquilo. É uma decoreba. Mas, ao mesmo tempo, você ganha esse recurso fino, né? Que seria um soft skill Pra você traduzido. poder- Um recurso fino de resolutilidade, de saber tirar da paciente, às vezes, O que uma coisa priorizar? bem Sherlock Holmes, assim, de ouvir da história da paciente, pegar os fragmentos mais importantes e tentar construir ali um diagnóstico mais então, provável. isso é uma disciplina que deveria ter na graduação. Olha, Eu acho que é Muito parecida, sei lá. Eu acho que, assim, foi se transformando nisso. Então, agora, o jeito de ensinar tem que acompanhar. Entendeu? a habilidade de fazer prova é uma técnica, né? Aham. Então, é difícil a gente saber, porque a medicina ela é tão ampla e é muito além da prova, né? Assim, a prova ela é um papel. A medicina é a vida real, na verdade. Então, eu não sei se cabe, assim, esse treinamento ou Mas uma você questão sabe mais o que eu intensa para a percebo prova. com vocês falando? O que acontece? A medicina hoje, ela está muito baseada na evidência. Muito. Vocês são altamente capazes de absorver isso na forma como vocês leem texto, artigo, revista, enfim. E a medicina da experiência, do experimentar, ela é muito deixada de lado. Sim. Com certeza. Não tem um equilíbrio. Já foi ao contrário Já. e se pagou um preço por isso, obviamente. Hoje, a Tudo muito necessidade protocolado. eu vejo isso no jovem. Ele se preocupa muito Não tá em baseado. estar baseado, porque parece que se ele passou um remédio que não está dentro daquela diretriz, ele está Lascado. Sendo o o pior maior, médico. o pior médico Sim. do mundo. Com Sim. Ele está agindo. E isso vem muito dessa questão do engessamento, de, olha, é isso, faça assim, faça. Só que no tempo e no espaço a coisa está acontecendo. Totalmente. Você não pode Sim. continuar, você tem que abrir um pouco. Mas foi basicamente isso que ela falou. Na realidade, aquilo ali fica perdido, porque Sim. foi pra prova. E o que você traz é só o refinamento de como você abordar e viver aquela Então, mas esse experiência. refinamento está sendo utilizado para saber muito. Vocês sabem o último
a última revisão sistemática da Cochrane sobre sangramento e aquela sacada numa conversa com o paciente, ela é esquecida. Esse é um ponto muito importante, que é uma das minhas questões que quando você falou dessa questão de trazer para a faculdade, eu acho que a questão de como o Medicurso cresceu tanto e essas plataformas de revisão e tudo mais, vem, na verdade, de uma deficiência da formação médica, que a formação médica não engloba essa questão de treinamento e de fazer prova, e eu acho que nesse sentido ela tá certa, porque eu acho que a formação médica ela é muito mais do que a residência, do que fazer prova de residência, né? E eu acho que até o que a gente estava conversando mais cedo, de que a gente tem, na verdade, médicos sendo formados com menos experiência prática. Tanto por uma questão de que hoje em dia tem toda uma questão de segurança do paciente e uma burocracia muito maior dentro do hospital para você, de fato, colocar a mão no paciente. Então, acho que isso é um ponto importante. Mas eu também acho que a prova de residência acabou virando, primeiro, obrigatória, porque pouquíssimas... muitas pessoas, né, têm o privilégio de fazer uma residência e encaram a prova de residência como uma obrigação na vida e trazem cada vez mais cedo para dentro da faculdade a necessidade de estudar para passar. Então, muitas pessoas... Se perde a experiência da faculdade. Não fazem experiências práticas porque, não, eu preciso ficar em casa estudando para passar na prova. Mas então, isso eu acho um reflexo geral, né? Assim, já falei mais cedo sobre a gente pensar lá desde o vestibular. A escola era um ambiente de aprendizado muito além do vestibular. E que se tornou assim, né? Hoje em dia, a gente quer estar sempre em escolas de excelência para passar no vestibular. Sim, cursinho preparatório. Exatamente. Faculdade, a gente tem muitos internos que, em vez de estarem lá assistindo uma consulta, eles estão fazendo questão no iPad. Sim, isso é muito ruim. Assim, a gente foi esse interno porque tem essa demanda. Não é que eles são ruins, são pessoas ruins, enfim. Tem essa demanda. A prova estando cada vez mais competitiva obriga as pessoas a se prepararem cada vez mais. Por isso que os currículos estão mudando. E a cada vez mais cedo. E os currículos estão trazendo cada vez mais. A UFRJ está fazendo isso. A cada... Estou falando da graduação. A cada período está trazendo mais cedo o graduando ao hospital. Eu acho importantíssimo. Se você pegar a Faculdade de Medicina de Vassouras, já faz isso há bastante tempo. Você tem aula de fisiologia pulmonar, lá do primeiro período, segundo período, e traz o cara com tuberculose na sala de aula. Para você aprender, né? Então, você junta tudo. Sim. Você começa a ter a vivência. A tentava fazer essa questão das simulações, porque eu acho que a vivência também está sendo um pouco dificultada até pelo entendimento do paciente da formação médica. Porque o paciente, ele não aceita mais um acadêmico ali acompanhando. Sim, eles estão muito criteriosos. E não só acompanhando, mas colocando a mão na massa. Mesmo que sob supervisão. Eu entendo toda a questão da segurança do paciente, mas... a dor, né, também do paciente. A gente entende, isso foi uma questão de proteção do paciente, mas se tornou algo que eles desacostumaram a ter alguém ali que é um estagiário, que em muitas áreas fora da medicina, isso é normal. Então, assim, os estágios estão cada vez mais escassos. Eu acho que isso é um grande problema. A gente tem, graças a Deus, o município, né, ele fornece esse estágio, mas eu acho que falta empresas privadas, médicos o reflexo nas suas empresas. Quando você vai num congresso da FEBRAS, da SUGESP, tem aqueles centrais de simulação, a fila de jovens. Lotado, enquanto as salas vazias. Né? Simulação para dar ponto, sei lá, ponto, colocar DIL, Planon. Sim. Que era uma coisa que na minha geração já tinha feito muito, né? Então, assim, tinha até uma hierarquia. Sim. Se eu era do segundo ano, eu começava com as curetagens. Segundo ano, curetagem. Na maternidade, né? Hoje não se fala nem mais curetagem, é a MIU que vocês usam. Não, enfim, tem curetagem. Cureta é pro cara do segundo ano da faculdade, né? Aí ele vai subindo, mas ele não formou ainda. Sim. Mas isso hoje... Hoje é impossível você pensar uma pessoa do segundo ano
numa maternidade fazendo Meu primeiro uma parto curetagem. foi o segundo ano da faculdade. Impossível, não consigo imaginar essa cena acontecendo. A gente até, assim, no internato, eu e a Luísa, assim, a gente deu muito plantão juntas no R1 e agora no R2 de vez em quando. A gente tenta estimular eles a colocar a mão na massa. Eu sempre falo assim, sempre que chega um grupo novo de internos, falo, gente, vocês saírem daqui sem tocar uma paciente... Não viveu a experiência. Escutar um BCF... Se você encontra na rua, você vai viajar de avião, tem uma gestante, você não sabe encontrar um BCF, assim, o que você fez? Assim como medir uma pressão, assim como... Qualquer outra coisa de outra especialidade. Eu fiz estágio no SUSEM de obstetrícia, fiz de emergência, com uma emergencista maravilhosa. E assim, a gente fazia de tudo, assim, era época de Covid, então precisava de mão, mas assim... Foi ali que eu aprendi a entubar, passar profunda, fazer todos os Você precisa viver isso. Sim. Você precisa viver isso. Mas o que e a são gente poucos vê lugares na prática, te dão essa experiência. Sim, o que a gente vê na prática são médicos formados cada vez com menos experiência. Sim, formados em fazer prova. Sim, formados em fazer prova. É isso. O que a gente nem pode julgar, porque assim... Não, a gente viveu essa vida. Tá no ciclo agora, né? Tá no ciclo dessa vida médica. Vocês vão ser responsáveis pela essa mudança. Porque daqui... É verdade. Sim. Vocês vão estar bem mais... Com mais idade. Vão estar chefiando serviços. E vão ter que ter essa impressão, que é muito lúcida, para fazer essas mudanças, né? Para trazer o jovem, talvez, um pouco... Isso se passa pelo currículo da graduação. Sim, você só conserta isso. A gente foi lá na frente. Tem que falar da base. Sim. E vai consertar no currículo. Tem que ver fazer uma coisa um pouco mais alternativas. Equilibrada, onde você traga o indivíduo, o graduando, um pouco mais para dentro do hospital, para ele ser empático, para ele entender. Exatamente. Porque ele pode desistir. Pô, o cara faz 6 anos sem ver um doente. Quando ele começa a ver um doente, ele começa a ficar nervoso. Sim. Esse não vai ser um bom profissional. Mas se ele já começa a ver o doente já desde cedo, não diria economiza o tempo dele, se ele não gostar. Não, ele começa a ver, ele começa a andar. Olha, uma coisa que é marcante. O fato de você não andar mais de branco já é uma coisa que mudou muito. A gente gravar. A gente andava de branco, tudo bem. Tem gente aí que vai falar que isso não é adequado, porque você leva contaminação. Mas era uma marca. Vassouras era assim. assim. Andar de branco na rua... Meu internato, você começava a se incorporar um profissional. Poxa, é o que você falou. Estou no avião, a mulher passa mal, está grávida. Pô, eu sou médico. Quer dizer... Autoridade, né? Então, isso foi se perdendo e a gente foi se comparando, porque, mal ou bem, existe um pouco de diferença entre outras profissões, né? A gente lida com... É nobre. Eu falo que a nossa profissão é nobre. Questões muito delicadas. Mas eu acho que a nossa profissão, ela tá vindo muito com essa questão de empresarial também. Então... Acaba que a gente tá ali misturando... eu tô falando que ela não deixa de ser nobre, porém, hoje em dia eu vejo, assim, eu converso com alguns médicos muito antigos e eles falam, cara, eu chegava no meu ambulatoriozinho e as pessoas, elas se arrumavam para ir no médico. Sim. Levavam a criança ainda arrumada. Tem, mas era um momento de ir para hoje. O médico. Hoje eu vou para o médico. E isso, assim, qualquer classe. Você via que a pessoa, ela dava aquela importância para aquele momento. Sim. E existem milhões de profissões nobres. Não estou dizendo que é só a médica. Mas, assim, você olhava e você falava assim, hoje é dia de médico. E você via respeito naquilo ali. Eu tenho a impressão hoje que tem muito... que se perde, né? Sim. Isso se perdeu muito. Não deixa de ser nobre, mas também se perdeu porque também vem como muito empresarial mesmo. Um serviço. Um serviço então, prestado. Esse é um outro assunto, assim, muito profundo, assim, que a gente tem que pensar hoje em dia. Não, a gente está fazendo reflexões. Muito boas. Eu também acho. Mas, assim, se a gente pudesse voltar a esse momento das provas, eu acho que fazer os dois me deu uma vantagem no sentido, assim, me organizou. Eu falo assim, eu fiz tudo, só que eles me ajudaram a me organizar. Eu
enfim, eu gostava de fazer a minha rotina. Eu acordava 4 da manhã porque eu gostava de estudar no silêncio. Mas é lá no sítio, hein? Isso é lá no sítio. Eu gostava de estudar no silêncio. Não era coisa da manhã. Vocês passaram tudo, Mas, né? assim, Vocês duas. Não. Aí é que tá o pulo do Aí gato. é que é o pulo do gato. Vocês passaram o Não, que vocês sonhavam. Não. Não, ela queria Fernandes Você Vieira. não, você Fernandes capturada Mas pela... hoje em dia eu sou muito feliz, tá? O pessoal do fundão que tava escutando, sou muito feliz no fundão. Ele vai no banheiro. Mas assim, a gente, ao contrário, venho falar que foi um momento muito duro, porque eu vi as pessoas passando, indo muito bem, Não, e essa é a eu pior fase. sempre estagnada naquela nota, e vendo que eu tava muito longe. Eu passei de reclassificação. Eu também. Assim, não tem problema nenhum em falar sobre isso. E fui uma Gente, semana não e existe meia, fui nem- da aeronáutica. Você entrou pra aeronáutica? Fiz uma semana e meia, inclusive, um beijo pro pessoal da aeronáutica, que eles são incríveis. São mesmo. É uma residência maravilhosa. Depois, não sei se as meninas A gente já vieram. fez, foi. Assim, me acolheram maravilhosamente. É um outro... Perfil. Um outro perfil, mas que não deixa nada a desejar. Acho que eles saem prontos em muitas coisas que, às vezes, a gente tem déficit, até por uma questão de organização do próprio... Eles da são muito própria residência organizados lá. deles, têm dinheiro. É. Assim, não estou falando que a aeronáutica é rica. Não, mas eles assim, têm tem muito dinheiro investido, tem estrutura. Sim. Então, assim, tenho amigas, né, que estão fazendo. Então você fico muito- passou pra aeronáutica, sair. É a porque mesma prova do reclassificou fundão. na UFRJ. Exatamente. É a mesma prova do fundão. Aí você optou. E aí, é isso. Me pesou ser um hospital universitário. E aí aquilo que você falou que você passou em primeiro pro município, caiu também por terra. Falou, não vou fazer. Então, na época, as primeiras, não sei como é que tá hoje, mas sempre falava assim, as primeiras 2 vagas ou vão pro Carmela ou vão pro Leila. E o Andaraí estava fechado, então Tá. não se sabia se o Leila ia rodar na Lagoa, tinha uma confusão. Tava confuso mesmo. E aí eu falei assim, eu não tenho como optar por um lugar que eu não sei nem onde eu vou rodar. É, porque tava confuso mesmo. Então, não foi uma opção para mim, apesar de eu ter podido escolher, né, Aham. na época. As pessoas perguntavam pra você, Raquel, você vai ficar? Perguntavam. Não sei o quê, pra gente já dar Perguntavam. aquele checklist. Eu perguntei Ela me pra perguntava. Eu perguntei pra Luísa. Eu e Luísa, a gente se conheceu numa salinha de reclassificação. Sei. Eu olhando pra ela assim, meu Deus, ela vai pegar a minha vaga, mas depois reclassificou. E pegou. E Pegou, peguei. mas depois, cara, Mas isso depois era pra deu tudo ser, a certo. gente era pra estar Sim. juntas. E eu era essa pessoa que fui atrás Das pessoas. das pessoas. Com Por quê? certeza. Eu acho que outra frase que eu sempre escuto, né, do meu esposo a guerra tá vencida, tá acabada só quando você esgotou a última possibilidade. Então, assim, enquanto você tá ali, você tá no jogo. Você precisa jogar um pouco também. Então, você precisa saber com o que você tá jogando. Então, não adianta eu estar lá em 40 e não saber o que as pessoas acima de mim estão pensando. Entendeu? Porque às vezes todas elas falam, não quero esse lugar, então eu tô sofrendo à toa. Então eu ficava sofrendo em casa. Ele falou, você já mandou mensagem para as pessoas que estão na sua frente? Mando pra todo mundo. Aí eu falei, não, mas aí eu vou acordar aquele leãozinho que tá dormindo em casa, que nem lembrou da vaga. Ele falou, qual a probabilidade disso acontecer? A gente conhece uma probabilidade. Um beijo pra Giovana, nossa R2, que quase perdeu a vaga dela. Mas todo mundo tá ali atento. Todo mundo tá pensando a mesma coisa. Então, às vezes, falar é até bom pro outro, que o outro quer saber. Mas, às vezes, eu falava com a pessoa e a pessoa falava, tá, mas e a fulana de tal? Você sabe? Você já falou com ela? Eu falava, já falei. Ela falou isso. Minha filha, a eles, gente que descobre bom. tudo nessa Vira época. tudo. Vira todo mundo. uma E depois grande que você passa pra conversa. residência, a gente conhece todos os E é residentes. bom de também, serviço. porque os 10 primeiros, os 5 primeiros, eles passam em tudo direto, né? O primeiro lugar é na FRJ, no IF, não sei o que, não sei o que lá. Então você já descarta ele de tudo. Sai no ônibus. aparece no primeiro lugar, não sei o quê. pôster dele. Eu lembro, do meu era Ele Amanda. só vai escolher um. Ele vai deixar a É. vaga dele nos outros. Então Foi ele já resi- segurou uma vaga pra Exato, foi reclassificar. residente dele até, a Amanda. Passou em todos. Ela falou, eu mandei uma simples mensagem, falei assim, minha senhora, em qual você vai ficar? O FRJ.
Já tirei ela do IF, já tirei ela do município, já tirei ela do... Exatamente, Os Paula. 5 primeiros sempre são Sim. em tudo, né? É Exatamente. primeiro lugar em tudo. E você? Passou... Pra mim foi um pouco sofrido. Eu tive dificuldade de fazer as provas, eu estudei muito, mas quando chegava na hora da prova, eu ficava muito nervosa. Assim, foi muito difícil pra mim fazer as provas. Quem que levava você nas provas? Quem que levava? É. Meus pais. É. Meus pais Eu e meu levava namorado. ela. Eu Meus saía pais e meu chorando. namorado. Eu achava um clima muito tenso. Muito horrível. E o clima é muito ruim. Galera, não faça prova de... Não, eu ficava no Ao estacionamento. mesmo tempo você tá com seus amigos, Essa você daqui tá quer querendo chorar, falar, mas eu chorava. tudo da chorava. diretriz de 2000 não sei o quê. E isso é uma Cara, agonia. E aí vai pra prova, é aquele negócio, né? É a estratégia da prova. Estratégia né? da prova. E aí Sabia tudo. Eu falei, como é que vocês sabem vai tudo dando, isso? vai dando um conflito, porque você sente que você estudou tanto e você não consegue entregar o tanto que você estudou, né? E mesmo que você consiga entregar, às vezes falta tão pouco nas listas de classificação. Então, assim, é um momento de muita tensão. Eu, no final, acabei passando para uma das minhas primeiras opções, que foi a UFRJ. Então, foi incrível o dia que eu passei. Mas eu tava também muito demorei feliz. para passar. Eu pude passei presenciar esse dia, então ela tava muito Você feliz. ficou Muito feliz. naquela espera da... na espera da reclassificação. E foram semanas de tensão. Eu passei no dia 1º de março, que é o primeiro dia que começa a residência. A vaga que sobrou pra você, então, foi alguém que saiu da Que UFRJ. saiu, foi reclassificado em É. outra instituição, e aí acabou No reclassificando nosso UFRJ. ano teve muitas reclassificações em várias instituições. Eu entrei dia 13 de março. Caraca. Então, assim, é até dia 15 para Você, essa questão dessa mudança, Então, vocês assim- atribuem... Não, porque a gente fala do UFRJ, parece ser sempre a primeira escolha, mas o local, o tipo de serviço... o graduando está internado nisso? Ele tá. Porque você é Só no nome. graduanda... Ele né? tá, mas ele nunca. Eu escutei ontem um podcast de vocês que uma das meninas que veio aqui falou: eu fui no serviço conhecer. Eu acho que se a gente recebeu 2 pessoas no nosso serviço para conhecer, A foi maioria muito. não vai, né? A maioria Quase E não assim, vai. gente, a gente está muito aberto a receber, a gente É. gosta de falar, a gente consegue ter um papo um pouco mais sincero, mostrar as dificuldades mais de perto, as coisas positivas também. Eu fui uma que não fui nos serviços. Então, assim, eu tinha também essa ilusão da minha primeira opção, Pelo mas nome. eu fui visitar depois. Pelo nome, assim, porque era da Fiocruz, meu pai é da Fiocruz, então tinha muito esse apego mais emocional, assim, de sempre escutar, enfim, de lá. Eu acho que o que acontece muito também é que depois que as pessoas se classificam e passam, você começa a sair com aquelas pessoas, você frequenta a primeira semana da residência, você começa a se enturmar. E aí, às vezes, quando você é reclassificado em outro lugar, você pensa, mas agora eu já tô aqui, eu já adorei as pessoas, já conheço o serviço, será que eu troco? Porque a verdade é que no Rio a gente tem excelentes residências. Aham. Então, você já começou, você já tá com a sua galera formada, às vezes você fala, não, acho que eu vou ficar aqui mesmo. Em vez de Era pra ser, será? Deus escolheu Exatamente. isso. Às vezes, trocar pelo desconhecido dá mais nervoso. Quando vocês passam pro FRJ, vocês já caem... Vocês são 10 vagas, 5 Moncorvo e 5 FRJ. Isso. Não é E aí isso? acontece como se fosse um leilão, de que na ordem de classificação as pessoas vão escolhendo conforme forem chamadas. Acontece que os 5 primeiros acabam indo para o Moncorvo. Historicamente, não impede da Mas isso tem primeira pouco tempo, classificação. né? Não, Não é- desde a minha residência, eu acho que desde já o faz um meu tempo. ano. Mas o que é pouco tempo pra você? Não é 4 anos. Eu sou Isso que é o problema. Ué, eu entrei Pouco na residência em 2019. Eu tô velha, 5 anos atrás. Sim, mas isso é muito pouco tempo. Não, já é um tempo. Há 5 muito anos o pouco Moncorvo é um... Não, tá, não. há 5 anos, pelo menos, Não, o não. Moncorvo é a primeira opção. Sim. Não, tem vários aspectos para que isso ocorra, mas assim, Não que não seja é a melhor uma coisa opção, tão é a antiga. primeira opção. Eu acho que assim... O HU foi o por muito HU, tempo primeira por não- opção. Por não ter, por a gente, enfim, um dos nossos, agora falando pontos fracos, a gente não ter internos no fundão, tem um desconhecido. Eles não conhecem a nossa residência. Sim. Então, o Moncorvo, que eles rodam muito lá, eles têm um apego emocional, têm um apego com os preceptores, sim. os staffs, os professores, conhecem os residentes mais de perto, consegue ter essa troca, acaba que sempre é a primeira opção, Por mas isso. isso não é obrigatório.
Então, uma pessoa que passou em primeiro lugar, ela pode optar para ir pro fundão. Isso nunca Não, eu digo que a primeira opção, eu agora entendendo, mais por conta disso. Não porque é uma primeira opção de melhor. Externo, né? Sim, acho que são serviços com falou, diferentes... Desculpa. Claro, fala. É muito importante, porque esse tempo que você fala de 2019 é o tempo exatamente onde o internato passou a ser todo no Moncorvo. Viu? Então tem uma justificativa. Sim, porque o internato era no fundão também. Viu? Tem uma justificativa. A própria graduação, eu ia dar aula no HU, não era Alice Rosa, na CAI. Sim. Então, a gente, toda semana, ia um docente, porque o departamento se dividia, então cada um dava a sua aula, tudo era feito lá. Perfeito. Inclusive o internato. Então, era por esse motivo que a primeira escolha sempre foi lá. Né? Então tem uma... Porque então, não você muito vai tempo. para onde você conhece mais também. Assim, você acaba tendo esse apego. Eu tô falando muito tempo, que é há 5 anos atrás. Desde o meu, sempre as pessoas... Eu não Tá sei, certo. eu acho que já faz uns de anos. Tu já é velho. Vamos lá, desculpa, nada, eu ia complementar dizendo que são serviços com perfis diferentes, né? Então, agora já entrando um pouco, né, no nosso próximo assunto, falando um pouquinho mais da nossa residência, fazendo gancho aí. A nossa residência... A Luísa vai tomar o lugar de um de vocês. Eu vou chamar tem que tomar ela cuidado. é Marlene 2. Se bobear, Aqui é tudo enganchado. Marlene. O nosso perfil de paciente é uma paciente extremamente complexa. São pacientes graves. Então, muitas pessoas que entram na ginecologia e obstetrícia, eu tive esse choque também. De entender que a paciente da ginecologia, ela pode ser extremamente grave. Né? Principalmente vindo da Souza Marques, que eu tinha uma gineco-ambulatorial que funcionava basicamente na rede básica de saúde. Benigna, né? E eu fui parar no hospital. Preventivo, um DIU, uma paciente que vem com uma climatério, mastite, anticoncepção, tudo isso. E eu fui parar no Hospital Universitário, Clemente Fraga Filho, que é um hospital extremamente oncológico. Pra mim foi um choque também, é um que hospital eu não que as pacientes são graves, a gente, enfim, tem... Hospital geral, né? É um hospital geral. Então... A gente brinca que é um INCA 2, porque a gente tem um perfil oncológico muito forte. Muito forte. E não só isso, a gente pacientes comorbidades, que são assistidas por múltiplas clínicas há muitos anos. Tem pacientes que estão no 4º volume de prontuário, que agora a gente está digitalizando tudo, mas tem pacientes que têm uma história, assim, começou no IPPMG, Sim. E tá lá com a gente, já tá fazendo bodas do casamento, 50 anos casado. Entendeu? Então, acredito que, às vezes, esse perfil também, e também a localização de ser na Ilha do Fundão, acho que são muitos fatores que contribuem para essa diferença de escolha do Instituto de Ginecologia para o Fundão. E porque, como o hospital ele tem essa intensidade, é uma escolha difícil, né? Assim, é uma escolha que você sabe que você vai ter um trabalho intenso. Vocês tinham, assim, se vocês passassem primeiro para a FRJ, vocês teriam uma preferência? Mas essa era a percepção que vocês tinham? Não, tiveram quando entrou, que ela falou, foi um só choque. Depois que... Eu nunca tinha entrado no HU. Eu também não. Tenho assim, né? Eu fiz enfermagem na UFRJ, não concluí na escola de enfermagem na Nery. Então, eu tinha uma vivência de CCS e da escola de enfermagem na Nery fica no centro. Fiz poucos períodos, tenho amigas até hoje que formaram, enfim, são enfermeiras excelentes. Eu sempre tive uma adoração pelo Fundão, mas eu nunca tinha chegado aí no HU, porque eu não fui para esse ciclo hospitalar, né, da parte da enfermagem. Então, eu não fazia ideia. Assim, eu fui porque eu sabia que era um hospital universitário, que ia me agregar muito nos casos raros, nos casos complexos. Eu ia ter um suporte acadêmico muito grande. Então, assim, né, a gente pensa em produção científica, a UFRJ, ela desponta. Então, entre Moncorvo, se hoje eu iria... Eu nem tinha essa ideia, nem sabia qual que era a diferença do Moncorvo, qual que era a diferença do Fundão. Eu acabei indo para o Fundão por conta da minha classificação. E, assim, hoje, assim, eu vejo que realmente a UFRJ me escolheu para aquela vaga, para aquele lugar.
sabe? Eu acho que a gente hoje tem experiências completamente diferentes. Não é uma melhor ou outra pior. Nem um Assim, pouco. eu acho que cada um tem seu perfil mesmo. Exato. E nós lidamos com pacientes muito graves. Diferente do Moncorvo em si, assim, né? Hoje, uma consulta de rotina, insuficiência renal agudizada. Hoje. Hoje. Então, O assim, paciente chega no ambulatório. aí você sim. tem que ir lá, você leva na emergência, você conversa com o clínico. Então, você tem essa troca, o que eu acho que isso é muito rico. Muito, Com né? todas Você tá as no hospital especialidades. Geral, Sim. essa é uma grande vantagem. Com todas as especialidades. Sim. Você aprende a pegar um laudo de rádio e falar, olha, não sei, vamos lá discutir, desce na Parecer, rádio. você conversa, Parecer vascular. todos os dias. Sim. Todos os dias a gente responde parecer no hospital inteiro. Quando você faz uma residência em um hospital geral, você tem uma dinâmica muito diferente. Eu fiz no Andaraí e eu fiz um eletivo, pedi pra fazer no Moncorvo com ele. Eu vi que a dinâmica era muito diferente. Assim, era tipo de internação deles, eles internaram uma DIP, só tinha um paciente internado, era uma DIP que deu uma complicaçãozinha. No nosso era exatamente isso, icterícia, grau não sei das quantas, insuficiência renal, diálise a cada... Era bizarro. Uma paciente que era para vir no seu ambulatório, de repente você recebe que ela tá no CTI. Aí você começa a passar a visita no CTI, ter que escutar o que eles estão falando, porque como não é a nossa área, a gente... No R1 fica meio Acaba assim, que a gente aprende, mas né? que você depois você tem que se ambientar ali e entender que eles têm o que agregar, a gente também, e é um cuidado conjunto. Isso é bom. Então a gente tem pacientes que realmente, tem pacientes que ficaram muito graves, que a gente Sim. acompanhou por muitos meses. Nós temos ambulatórios assim Você cria extremamente afeto, né? complexos e as pacientes é isso. É um lugar que as pacientes, como eu falei, tem gente que vem do IPPMG, que cresce, que vem. Então, tem pacientes que elas são suas, elas batem na sua porta. Porque a gente é dividido por salas, né? A gente tem linhagens. Então, eu sou da 115, ela é da 113. Então, as minhas pacientes, a minha R+, me passou as pacientes. Olha, essas são da 115. Sim. Meu perfil da 115 é totalmente diferente do da meu perfil da 113. 113. O perfil da Luísa tem pacientes muito mais psiquiátricas. O meu perfil, idosas, vocês rodam? urogineco. Então, assim, Ao acaso. ao Então, acaso, mas acabou que com a vida elas foram Sim, sendo sim. encaminhadas. A gente roda em tudo. Isso que eu Mas queria isso eu tô falando, por exemplo, no ambulatório geral. Entendi, Cada sala tem seu perfil. entendi. Cada sala tem aquela que... essa aqui a gente não vai mandar... Que a EBSER não me escute. A gente não vai mandar embora nunca. A nossa paciente VIP, ela tá aqui com a gente. A pô, VIP, é isso mesmo. sabe? Ela vem, é aquela que se importa, que... Sabe? Não é pelo presente, mas é aquela que tá ali com o maior carinho. Não, você cria afeto, Cria né? afeto, traz a filha junto, até a filha já sabe quem são os médicos. É aquela que comenta, mas e a doutora fulana de tal? Não, mas há Já 3 tá, anos que ela se passou. formou. É. Mas ela foi das boas. Exatamente. Sabe? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês, assim. Vocês lá têm auxílio acomodação? Como é a refeição? Lá vocês têm direito Vocês à são do vaga? Somos do Rio. Vocês têm direito à vaga de estacionamento? Como é que é a alimentação de vocês? A gente já Já Dormitório? falei muito, vai lá. A gente tem um dormitório que seria dentro do hospital, mas que nenhum de nós utiliza. Mas oferecido. Mas é oferecido, se Deve não me ter engano, pra fica no outras último ano do especialidades, hospital. de repente, Tem. de Tem alguém que até vem de uma fora. residência dentro da Ilha do Fundão, que, assim, a última notícia que eu tive não era que era tão boa assim, mas que tem alguns alunos, principalmente de graduação, que usam. Da graduação. tem que oferecer, né? Sim. E a gente tem ofertado, sim. o nosso refeitório, né? Que eu particularmente gosto muito. A A gente comida come é sempre boa. lá. Então a gente A gente sempre tem come direito lá. a todas as refeições. O café da manhã é o mais fraco, né? É. Se for falar, né? Por Pra favor, falar uma galera, coisa. vamos Quantas melhorar horas isso. você Melhorar. chega Mais lá? um café com leite também, né? Gostoso. É um Sou café mais com Quanto leite tempo com você pãozinho. tem que chegar antes? Pra poder Pra pegar pegar. o café da manhã? Não, pra pegar o elevador. E não levar a bronca do chefe que tá te esperando. É o tempo de você chegar O cedo. elevador é tenso. O refeitório é na frente do elevador. Então é tempo de você Sim. chegar cedo, pega o seu cafezinho e aí vai pra fila. Fila, dá aquela volta.
Mas, assim, são épocas... É sazonal. É sazonal. É sazonal. É porque eles tiram férias. Porque são sazonal. 8 elevadores, 4 já estão De férias. parados. Já estão de férias. Mas licença-prêmio. a gente sabe que mês de março e abril é lotado, porque é o início das residências, o início das graduações, porque Tem muito aluno no os hospital. internos não rodam com a gente, mas eles rodam na clínica médica, na pneuma. sabe? Então, assim, o hospital tá mais cheio no início do ano. Vai chegando perto do Natal, Ano Novo, já vai ficando mais vazio. Não que não tenha, mas já fica com menos Melhor. fila, né? Mas a alimentação é bem direitinha, dá pra comer E vaga? tranquilamente. Consegue estacionar? Então, consegue estacionar. A gente tem tem o hospital, tem os estacionamentos do centro CCS. do CCS, né, que é o prédio na frente, e tem na lateral do hospital e atrás, que a gente chama de estacionamento da rádio. É onde tem a radioterapia. Vocês têm sessão com canaria ali? Vocês fazem muito? Mais ou menos. A gente tem sessões gerais do HU hoje Não, em dia. tá. O que a gente faz é muito ir lá discutir, principalmente a partir da mastro, né? A gente Na vai- radiologia, chega no lá, subsolo, sim. Na radiologia. Então é aquele estacionamento e pega aquele elevador lá Tem na aquele frente, e tem o da lateral. Normalmente a gente estaciona Eu estaciono, nunca tive problema com o meu carro. Também tá? não. Não pago nada para estacionar. Tem um segurança na porta e um lava-jato também. Se Então você quiser o deixar o seu carro residente com o lavando, crachá você pode dele deixar. pode estacionar. Pode É estacionar. uma boa Residente dica. com crachá. Pode estacionar. Fica cheio, fica aquele meio bate-bate, mas nada, nunca aconteceu nada. Não. Eventualmente a gente escuta alguma coisa de bateu o carro, Mas levou. isso pode ser em qualquer Mas lugar. assim, Em qualquer lugar tem É. isso. Isso aí é Agora, importante. Isso é importante. Pra entrar, de fato, na residência de vocês, Sim. como é que é o primeiro ano de vocês, o segundo e o terceiro? Né? Como é que ele se é divide. Dividido entre aonde as fazem, duas quais especialidades. especialidades, o que tem de sub, né, ali, endócrino, não tem? O primeiro ano, como na maioria das residências, ele tem um foco um pouquinho maior na obstetrícia. No primeiro ano, a gente tem um plantão de 12 horas de dia na maternidade escola e um plantão de 12 horas à noite toda semana. Então, a gente dá 24 horas de plantão toda semana no primeiro ano da residência, mais o rodízio de 24 horas no final de semana, que acontece a cada 5 semanas. Então, no primeiro ano, a gente tem uma carga de plantão pesada Alta. na obstetrícia. Além disso, a gente tem um turno de enfermaria e um turno de pré-natal. Algumas escalas têm turnos a mais ou a menos, porque no HU a gente tem 5 escalas, né? Então, escala A, B, C, D e E, que são o que a gente chamaria das linhagens. Porque cada R1, R2, R3 foi de uma escala A, B, C, D ou E. Sim. Então, isso é o que orienta ele durante o ano inteiro. Então, E que vai orientando também conforme a gente vai passando para o R2, para o R3. Não que a gente não possa mudar a escala conforme vai passando. claro, Mas é o que orienta, por exemplo, a divisão Foi a das forma que salas. vocês se organizaram Exatamente. para ter uma rotina. E principalmente o rotina R1, ele tem equilibrada. uma rotina muito fechadinha. A gente sabe... Ele já chega pronta a rotina tudo, pra já está ele, pronto não para muda. ele. O R2 e o R3, a gente tem mais flexibilidade de poder se ajeitar conforme as rotinas forem mudando. A gente tem rotinas fixas, mas aí a gente entende que, por exemplo, preciso ser substituído em algum lugar, a gente consegue O R1 manejar. não, O R1 é R1 bem é fechadinho. fixo. E aí, alguma dessas 5 tem 2 turnos de visita na enfermaria, outros só tem somente uma visita na enfermaria. Mas, de forma geral, eu diria que a carga horária tende a ser mais para obstetrícia no R1. No HU, o R1, ele passa por ambulatório de especialidade também. A gente passa na patologia cervical e vulvar, na mastologia, na ginecologia endócrina, na infertilidade e no ambulatório geral. O ambulatório geral É o que distribui. é o que distribui. São E 2 ele é turnos de regulado. ambulatório geral. Ou não é regulado? Então, a gente está tendo algumas mudanças. Na nosso R1, a gente tinha as primeiras vezes, né, que é a regulação, e os pareceres também, alguns, iam para o ambulatório geral. Depois a gente teve que reestruturar com a entrada da EBSER, e agora a gente recebe o CISREG já ou direto para algumas especialidades, e agora a gente vai abrir também para o geral, mas ainda não está aberto. Então, de forma geral, o R1 passa por tudo, na Sim. verdade. A gente tem o nosso horário, ele é bem
múltiplo. A gente sabe que em outras residências a gente tem 6 meses de uma coisa, 6 meses de outra. Ou o R1 não passa por isso. E o R1, ele basicamente é um espelho do R2. O R2, ele também roda nesses mesmos ambulatórios. Então, Só a gente que sempre vai ter... algumas coisas, A gente sempre tira vai ter o outras. R1 e o R2 juntos, no mesmo ambulatório. Não tem nenhum É. momento que o R1 fica sozinho num ambulatório como residente único. O R1 Ele não sempre fica tem sozinho. um R+. Ele sempre tem um R+ junto dentro daquele ambulatório. Então, O R2, ele tá ali justamente para ser o espelho do R1, ele passar todas as dicas, e o R1 não ficar sozinho. Até na maternidade, a gente tenta no início, Deixar ele no até plantão ali mais... maio, ele nunca fica sozinho no plantão, nem no noturno. Aí, quando chega em maio, que a gente entende que a pessoa já consegue descer para uma admissão, para fazer uma avaliação, aí depende do plantão das pessoas, né? A gente, às vezes, faz escala entre os R2, então fica metade um, metade o outro. E, se não, a gente já divide com o R1. então de Se forma a gente geral... sentir que ele tá preparado. Sim, de gente- forma Vocês geral, o não R1 dão é bastante plantão ambulatório. No HU. Não. Essa é uma das Que é a grandes diferença vantagens do... Mão curva. Moncorvo. da diferença para o Moncorvo. Em termos a de gente carga, não dá. carga horária, né? Então sim. isso é uma grande diferença, né? O Moncorvo Filho tem que fazer plantão de ginecologia, enquanto Sim. no HU não, vocês não, Não. Por que precisam. a gente não faz? Porque como Porque a é gente está geral. no hospital geral, É o hospital qualquer geral. intercorrência da vai ser emergência. acionado a clínica médica que fica, né, na emergência, Emergência. ou a cirurgia geral que também tem plantão. Então, assim, é lógico que se tiver uma paciente nossa, já Não, aconteceu, sim, vocês já a gente devem ter uma ser rotina para dar acionado de suporte. fim de semana, durante a semana. Teve até uma torção, acho que era de ovário, uma coisa assim, que foi acionado no meio do dia e vambora, e quem tava ali, aí fica mais a cargo dos R3, a gente vai chegar lá. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a enfermaria de obstetrícia, ela é inteira do R1. O R2 e o R3 não rodam na enfermaria de A obstetrícia. responsabilidade Nem do visita. obstetrícia Nem visita. Final de semana, dia de semana, ela é 100% do R1. O R1, ele tá desacompanhado do R2 na visita, mas ele tá sempre com rotina, com os staffs. Sim. Mas, assim, a responsabilidade da maternidade escola é do R1. E do HU é do R2 e do R3. Tá. Então, a gente acaba dividindo assim. Não que, né, a gente não possa dar esse suporte, mas na maternidade eu fui de uma escala que fui bastante obstétrica. Eu ia só 2 vezes na semana no HU. Então, as outras 3 eu tava na obstetrícia. Pro que eu gostava, foi excelente. Então, acho que vai muito de perfil. Luísa gosta muito, sempre gostou de mastro. Ela pegou uma escala que tinha mais mastro também. E aí, cada um legal. vai... E no R3, então... Aí o Especificamente no R2 Dois, hoje, é, que vocês são duas O que muda? do 2, É. o que vocês estão Que muda? efetivamente fazendo? Duas coisas que mudam que são muito importantes. A primeira é que a gente tem uma frequência muito maior no centro cirúrgico. Aham. No R1, a gente, no nosso ano, Não participa. a gente passava no centro cirúrgico como observador. Aham. A gente não entrava em campo, nem nada do tipo. O E esse ano a circulante gente ali. teve que reestruturar, porque nós somos 5 e esse ano tivemos uma desistência. Certo. Então, por conta das R1 serem 4, elas tiveram que sair do rodízio do centro cirúrgico para poder dar conta dos outros ambulatórios. Então você vai ter diariamente, de segunda a sexta, no HU, cirurgias ginecológicas, os R3 escalados E de alguns acordo com seus R2. A horários, cirurgia do R3, mais mas a gente vocês entra. R2. Exatamente. E assim, não é que a gente não... O R2, ele já entra em campo, Sim. ele auxilia, Ele ele... pode até operar se o R3 deixar. Tem uma época do ano que sabe como é que acontece é. Todo mundo, não, a gente opera muita mama, por exemplo. Ai, É a deixa Flávia essa que mama faz para a mama R2. lá? A Flávia se A Flávia aposentou. aposentou no nosso R1. Ah, tá. Agora a gente está com uma nova staff da A Anne mastologia. Dominique, maravilhosa. E o doutor Afrânio Que é também. o que foi é chefe do residente minha. serviço. É. Sim. A Anne foi sua residente. É. Ela A Anne é como maravilhosa. staff lá. Tá Ah, como é. staff. E doutora Afrânio, o Doutor Coelho, Afrânio, sim. excelente. E o que também muda é que a gente não tem mais plantão de dia. Então, a gente só fica com plantão noturno. Posso tirar uma dúvida? Sim. No plantão de vocês de noite, como é que vocês fazem isso? Como é que é dividido o horário? A partir de meia-noite... Se tudo ficar concluído. Se tudo é, concluído, zeramos tudo, só Aham. tem as reavaliações, um miso aqui, um ali. A gente divide o horário entre os residentes, igualmente. sim. Não são com os staffs? Não. Não. Os Os staffs staffs não têm, dividem horário. tem a Os staffs estão visão pra ser deles.
Eles têm as divisões deles, então assim... Mas eles têm que ficar acordados no horário. Entendi. Tem. Tá. Eu queria tirar uma... Eu queria tirar muito essa dúvida. Assim, é porque... São questões hierárquicas. Eles, mas assim, antigas. isso é uma coisa que eu vejo muito de vantagem na maternidade escola, que eu vejo que em alguns outros lugares não são, assim, necessariamente assim. É porque o volume também A não é tão gente cheio. nunca resolve pepino sozinho. E eu Se nunca tiver que tive- internar, Sim. se tiver que... dúvida Não, em vocês não prescrição. têm tanto volume, Não né? existe Ou isso tem? de A não ligar para maternidade tem staff. muita Os staffs emergência, são volume? sempre muito solícitos. É que- Termina. Os staffs são muito solícitos, assim, tipo... Não existe pergunta boba, sabe? Eu, no meu R1, eu me tremia pra ficar sozinha. A gente deu plantão no R1 juntas. Porque o plantão de sexta-noite eram 2 R2 e 2 R1s. Aham. Então, quando elas falaram, vamos dividir o horário em 3 iguais, eu olhei pra Luísa, Luísa me olhou, a gente falou, Vamos ficar o juntas. nosso, vamos ficar Ficar junto. junto. Porque eu ainda, né, a gente se olhou assim, cara... À noite todos os Até gatos são cada um, pardos. você entender que você tem um suporte. Não, faz Assim, toda a né? diferença. Eu só queria tirar essa dúvida mesmo por conta do serviço do Leila, dos outros, Sim. porque Então, em questão muda. de O Carmela fluxo, também é assim. depende com onde você tá comparando, né? Tudo é relativo. Também depende muito do dia. Depende muito do dia. Nossa, plantão, tem é. época do ano Sim. que... Agora está numa época de muitos nascimentos. De gente. muitos É nascimentos. fevereiro, março, Pequeno né? cinema. Muitas tá. partes, muitas muitas partes. partes. Muitas É, partes. pós-carnaval. Mas, uma grande assim, é um loucura. fluxo que dá pra gente acompanhar tranquilamente entre 1 e 2 residentes à noite. Entendi. E essa questão dos staffs, como a Raquel falou, a gente nunca teve nenhuma dificuldade Nunca. De acionar. De acionar. E nunca. eles até, nunca. assim, é uma regra. Parto não se faz sozinho. Tem que chamar o staff. Não existe você fazer um parto Não, sem tem que ser assistido. supervisão. Está Mas tudo. o R3 faz. Não, Não. o R3 É assistido. É pra ser assistido. Assim, é a regra da casa. Tem que ser assistido. E assim, Legal. internação, Internação tem que ser avisado tanto no grupo cardiotocografia, quanto ligar e tudo. avisar, estou internando por isso. Concorda? Então, a última palavra é sempre do staff, né? Acaba que Quando a você gente fala tem ligar, isso. ele tá presente ou você tá que ligando às pro vezes Não, é quarto? Tá em porque outro ele tá em outro, setor. ele Ah. tá Tá em em outro outro andar. O nosso star médico, ele fica no centro obstétrico. Tá. Às vezes você desce pra admissão ou alguém chamou na Aí enfermaria, tem que... a mais gente fácil. é no celular. Hoje em dia, o Hoje celular- em dia é no celular. Na Porque senão época tem que era subir corre com lá e eu avisa. penso sempre lá atrás, na minha época. que era um telefone fixo. Não era telefone. Ele não tava. Ah, não, Ah, jamais. Eu ligava pra casa dele. Não. Não, jamais. Assim, Mas eu tô assim, só dando a... Não, o não, mas contexto. isso não, É. isso não acontece Não, mesmo. Não, em nenhum Mesmo, lugar. assim. Até que É eu o- tenha Não, noção, sim, isso hoje não é tudo acontece. totalmente Mas diferente. ligar é por isso, porque é mais fácil. A gente sabe que tem que tomar cuidado, proteção do paciente, né? Ficar mandando pelo WhatsApp. Sim. Mas, infelizmente, é uma ferramenta de comunicação no plantão. Agora, E a Luísa tá lá no 3º andar, eu tô no 1º e a gente tá ali se comunicando. Pra agilizar, né? no É. terceiro ano fica fácil a obstetrícia. No terceiro ano, a gente volta pro plantão diurno. Que E a tem gente- mais fluxo, Uma tem vez mais por semana. uma procedimentos. vez por semana uma e vez O não, por rodízio o não faz. e não faz plantão noturno durante a semana. Mas entra no rodízio. Entra semana. no No rodízio. de Tá, 24. e fica muito mais tempo lá no HU na cirurgia. No centro Muito cirúrgico, mais. que acontece 2 vezes por semana. São Tá. 4 Vocês tempos. me falaram que quem entra em cirurgia, É o R2 Gineco. e R3. R2 e R3. isso. Mais o R3. O R3 é o responsável pela cirurgia, ele que preparou, ele sabe tudo do cliente. Ele que pediu pra ir lá, mas quem interna somos nós, R2. Os R2. Então, É. assim, Mas vocês entram na cirurgia? Sim, muitas vezes Eventualmente, sim. Ou sempre é R3 com R3, R3 com R3? Não, eles sempre oferecem pra gente entrar. sim. Eles Normalmente sempre entram oferecem. 2 R3 A gente e um tem R1 e um R2. A gente tem uma R2. relação muito boa entre nós, residentes. Então, a gente isso. tem muito isso, assim, de... Cara, todo mundo tem que ter experiência, a gente se dá a oportunidade, a gente se olha, quer entrar, quer fazer? A hierarquia O é R1 tá puxada. assistindo Não, essa a gente, cirurgia? isso é uma das coisas que a gente se orgulha, Até assim, ano sabe? passado, Não sim. tenho- Esse ano a gente teve que trocar a escala. O R1 não vai pro centro cirúrgico eles estão esse em ano, por desistência. conta da desistência. Mas normalmente o R1 vai pra entender o fluxo de como funciona o centro cirúrgico do HU. Então, você E entender. eventualmente, porque assim, tem épocas do ano que a gente tá com uma escala mais reduzida, porque tem 2 de férias, 1 de eletivo, então acaba eu que vai entendo. reduzindo, e então A carga é sobra muito pra puxada, o a R1 pro divisão, R2, e ela sim. já é antiga. Eu pergunto isso porque eu
eu tenho uma coisa muito estabelecida que vem dos meus antigos professores e que não consigo tirar isso. Cirurgia se aprende olhando fazer, Sim. ajudando a fazer e depois fazendo. Sim. O que a gente vê hoje, por essas diversas necessidades, demandas, enfim, escalas, é que o cirurgião, ele chega no R3, quer ser o cirurgião, ele não viu fazer, Eu Sim. sinto ele isso não também. ajudou a fazer e ele quer fazer. Esse é o Eu grande sinto. pulo do R2. Então, assim, Exatamente. o Posso R2, te ele falar onde tem que tá o ter. problema disso aí? Uhum. O serviço, ele anda só com o residente. Não, Só sim. calma, só funciona porque Você o vai residente entrar- está lá. Uhum. E, assim, sendo bem sincera, tá? Basicamente é o residente que funciona Não, praticamente tudo. Estoca Eu tudo, tô sendo isso. muito sincera. Então, acaba que o R1, ele tá fazendo uma função lá. Ele não tem que parar a função, ou vai deixar essa demanda para alguém. Sim, mas eu acabei de dizer, Vai, por e aí diversas na escala coisas isso dele. acontece. Exato. Não, assim, se ele não quer que veja a cirurgia, ele, por exemplo, ele fala, poxa, os R1s não vêm ver a cirurgia. Mas é porque ele tá exercendo Sim, mas eu uma entendo função. isso. É. Sim. Que talvez depende o... dele. Exato, eu Ou que entendo. precisa tá talvez, preenchendo na aquele época papel lá. dele, Era era um- um interno que É. fazia. Exatamente. entendeu? Então, é Então, porque assim, teria que ter essa. Isso é fases do aprendizado em cirurgia. Isso é não é fundamental. uma Sim. invenção. Mas Não, isso é certo. eu e a Luísa, a gente concorda da mesma opinião, né? A gente sente muita falta, assim, na gineco-obstetrícia daquele ano que tinha de cirurgia. Eu acho que, antigamente, tinha um ano obrigatório de cirurgia geral. Ah, sim. Foi o que ele Então, eu acho que é essencial. Eu acho que a gente perdeu muito, assim, em tirar. É lógico que a GO já é muito extensa. Em 3 anos, você já não vê tudo. Imagina quando ainda tinha um ano de cirurgia. teve. A ideia era Mas separar a se geode. você vai operar, né, ainda mais abdômen, a gente precisa ter um skill ali de, né? que não é. Não é só no R3 que a gente vai conseguir. Sim. Até no R1, até você pegar ali o entendimento. Você tá operando cesárea, mas você tá ali operando de Repetição. de repetição. Às vezes você não tá nem olhando, Sim, entendendo o até que você tá obstetrícia fazendo. Você está É, muito Na mais obstetrícia. ligado no mãe e feto e mãe e neném do que na cirurgia em na si. A cirurgia é só uma via ali para você resolver. E Que ela pode dar uma cagada tremenda que a gente nem, né? a Sim. gente- Dificuldade Pô, de resolver. Sim, exatamente. E que às assim- vezes você olha e você fala, caraca, vou ter E que sabe chamar quando a você cirurgia chama o geral. cirurgião e ele fala, Ah, porra, tipo, pô, porque ele tem razão, você abriu, você tem que resolver. sabe, exatamente. Barriga é barriga. É. Seja ginecológico assim, ou cirurgia É geral. lógico, né, que a gente não tá falando que a gente quer tomar o lugar da nefro, da geral. Não, mas assim, Precisa. precisa. Não, E eu acho que a gente perdeu muito, assim, muito. Então, essa questão do R3, concordo com você. A gente chega querendo operar igual cirurgião, porque a gente tem um ano ali pra Sim, tentar para captar resolver o tudo no máximo. ano. Supletivo. Sim. Super 50 anos em Captar o cima. máximo. É. Na obstetrícia a gente já fez várias coisas, então a gente acha que também a gente já está capacitado para fazer outras na gineco, que são completamente diferentes. Às vezes eu acho que deveriam ser residências diferentes. Sim. A Então, gente assim, já teve um episódio que a gente conversou com... Às vezes sim, às vezes não. São, É porque são complementares e ao mesmo exato. tempo dá pra separar. Mas Sim. assim, eu acho que o R3 tem essa ansiedade de operar por isso, pelo timing. Tipo, Sim. eu preciso porque vai acabar e eu É um preciso ir ano. pra vida sabendo o máximo Apta. possível. O olhar, o observar, para depois auxiliar para operar, Se é perde. lindo. Porque realmente, quem Seria o opera ideal, bem né? auxilia muito bem. Mas talvez tenha que Mas mudar a conformação precisaria ideal. mudar a conformação. Aquele residente R1, ele tem que talvez não estar Mas naquele... então, mas eu acho que a Sim. geral, ela se organiza dessa forma, É. assim, o R1 auxilia. Ou, O- olha, Observa. nem auxilia, o R1 é extra no campo. O R2 já auxilia, assim, tem muitas que É que são talvez... assim. É porque Mas não eles tá- têm um volume, eles não, só eles são não da têm, cirurgia. talvez, uma clínica, né? Um ambulatório. A que nossa eles têm que parte ficar até tem, cobrindo. mas a gente tem a gente uma tem que- Muitas gama. tem subespecialidades, que né? ficar cobrindo E pra vocês- aprender tudo, né? Vocês
antes da gente terminar, só para perguntar, como é que vocês estão se sentindo Com cirurgia. nessa ansiedade, né, do de ir pra terceiro... R3. Vocês vão entrar para o terceiro ano. Sim. Vocês estão visualizando o pessoal que está saindo. Tá legal, a métrica tá legal. Eu vejo lá no hospital que eles reclamam. Menor fluxo. Hospitais universitários geralmente são de menor fluxo. Tem uma série de questões, mas número de cirurgias realizadas, né? Eles sempre estão muito preocupados, dizendo, eu tenho 10 esterectomias, 20 esterectomias. Quer dizer, é muito ligado aos números. né? Como é que vocês veem isso no R3 lá? Tem a mesma queixa? Tem ou... a mesma queixa. Eu acho que a gente sempre vai querer mais oportunidades, né? Mais experiência, mais números. E é difícil, porque, voltando ao nosso primeiro ponto, o nosso hospital, ele é muito oncológico. Exatamente. Então, às vezes, um tempo cirúrgico de uma esterectomia, a gente faz muita esterectomia por carcinoma de endométrio, por câncer de ovário, câncer de colo do que útero. já é um... Né? É um... A que gente são pega cirurgias pacientes maiores. muito avançadas. O que chega pra gente ver esses reg, né, assim... Chega coisa boba, né? Da própria PTG boba. Doutora Vera, nada é bobo. Mas assim, chega coisas básicas assim, mas chegam pacientes já muito avançadas, muito graves. Então, pela complexidade... Barrigas previamente operadas. Então, são tempos cirúrgicos muito extensos. Então, a gente, né, tem 2 dias de centro cirúrgico no hospital. Isso eu queria saber. Na segunda e na quarta-feira. O dia todo? O dia todo. Só que o dia todo, normalmente, é um tempo cirúrgico de manhã e um tempo cirúrgico à tarde. E vocês disputam aparelho. Tem aquela coisa com a uro, não tem? Cirurgia geral. Não, são coisas boas de um hospital geral. Mas porque eu tenho um disputa cirurgião... sala. A minha eu disputava a sala. Não, também. lá a gente até tem isso pré-definido. A gente não precisa disputar a sala. Cada especialidade Por causa tem a dos sua dias. sala. Tem a Porque sua já sala. dividido no início do mês tem uma... Não, no último, acho que no último dia. Tem uma reunião dos chefes de serviço e eles já fazem toda a escala do mês. O mapa cirúrgico do Então, mês. o mapa a O gente mapa já quem sabe. é que faz? É o segundo ano? O R3. É o R3. O R3. Ele prepara, manda pro O centro cirúrgico. R3, ele Exatamente. manda, pede, né, digital agora, e aí ele manda para R2 tudo, vai ter internação desse paciente, a gente faz internações de fim de semana e durante a semana, e as visitas pós-operatórias são do R3, porque quem opera tem que passar visita, e o R2 fica com as visitas, por exemplo, teve um parecer interno que foi uma paciente que está internada na clínica médica que a gente vai olhar em conjunto. É do R2. Segunda e quarta, não é isso? Segunda e quarta são os dias de centro cirúrgico e normalmente um tempo cirúrgico por turno. Certo. Por conta do tamanho das cirurgias. cirurgia. Então, eles reclamam bastante, mas eu tô animada pro R3. Eu acho que é um sim. ano... A gente esqueceu de falar um pouco assim, né? A gente tem ambulatório de histeroscopia, ultrassom lá na gineco. Na maternidade a gente também passa na medicina fetal, né? Com o Dr. Jair e com o Dr. Cristos no ultrassom. A gente tem ambulatórios de pré-natal especializados, então a gente tem diabetes, pós-bariátrica. Agora Legal. a gente, o mais novo ambulatório é da gestação trans, né? Que a gente está já com alguns pacientes muito legais. Teve agora, eu vi. Teve a o primeira parto. cesárea lá. Foi É, ótimo. foi muito legal, está sendo um aprendizado muito legal. Fora que a gente tem um alto risco fetal, né? A gente tem paciente. Os RNs, principalmente gemelares, eles fazem muita fetoscopia lá. Então, Muito legal. eles são muito abertos, se você quiser acompanhar, ver, enfim, aprender. Lá a gente aprende Vocês bastante são muito sobre ricos, isso. né? Na realidade, É. vocês são muito ricos de De- vários de- conhecimentos, Alguma experiências. novidade Eu no acho que HU? o know-how, né, dos tantos profissionais, dos staffs, É muito rico. é muito rico. Eu acho que a gente está passando uma mudança agora na EBSER, principalmente, né, nessa mudança para a EBSER, que é uma mudança, e as nossas queixas são de grandes hospitais, de hospitais universitários, que às vezes falta insumo, às vezes você tem que... É aquela burocracia extensa, é muito papel, a gente tem que correr atrás. Ou a gente fala, no HU você aprende tudo. Você vai internar, é você que colhe o sangue, é você que leva o paciente, você é tudo. Mas, ao mesmo tempo, isso te dá uma bagagem enorme. Sim, Você já sai... O R1, normalmente, que colhe o sangue na internação. Sim. Então, gente, em 2 meses ele já está pegando qualquer veia. E quem está fazendo cirurgias vaginais lá? A A urogineco. A gente tem uma uroginecologista, mas a gente
não faz tantas cirurgias urológicas, né? Da urogineco Porque como lá sling. tem a urologia, né? Então, Exatamente. É feito pela uro. É feito pela uro. Mas ela faz cirurgias vaginais também. Se vocês que é a quiserem Laura olhar, Barcelo. é muito aberto também. Vocês irem lá na Uro, olhar. Eu acho que todos os serviços são muito abertos. É como a gente estava falando, a nossa carga horária da AGO é muito extensa. É difícil a gente falar. Não, vai dar porque pra mim vai dar assistir pra aquela. assistir. Você tem que dar um migué lá no chefe lá assim, do Mas ambulatório. a gente, por exemplo, dá um tem a gente tem muita cirurgia conjunta com a plástica. Porque como a gente tem uma mastologia muito forte, muito forte. Quem que faz? O Diogo. O Diogo. Ele fazia lá, fazia então, assim, isso a gente consegue acompanhar bem legal, assim. Legal. E a gente tem essa troca com a onco muito próxima. Legal. O doutor vocês sempre tá ali com a gente. Sim. Endócrino, como todo serviço, mais Exatamente. coisas aqui que nem outros não vão ver nunca. Exatamente. A gente vê serviços e serviços, assim, hoje, a princípio, todos que eu escutei, assim, são muito ricos. Ou vocês estão vendendo muito bem, mas, assim, todos que passaram por aqui, eu vejo muita coisa Alguma boa. coisa nova que eu acho lá, que além tudo da... dá pra extrair, Dá. sabe? Vídeo vocês estão fazendo? E a gente teve agora... A gente fez uma Estereoscopia. cirurgia recente. A gente reinaugurou, porque... Sim. Até um tempo, é o que você falou, o carrinho é da geral, tinha uma briga. A gente aí não o tem Sérgio chegou vídeo lá no falando, Moncor. não existe isso de carrinho, é de uma. O carrinho é da instituição. A gente Então, reinaugurou a gente recentemente o vídeo. Legal. O vídeo. Espero que a gente faça bastante, né? No E R3. estereoscopia, vocês têm um Estereoscopia, ambulatório A gente tem um ambulatório de estereoscopia. estereoscopia. Toda quinta-feira. Agora, assim, mais indo pro final de vocês, o que vocês pensam em fazer a vida após a residência? Se vocês têm algum plano. Porque no terceiro você começa a escolher. O que eu vou pra assim. mama. É mama? Tudo indica que eu vou fazer mastologia. Eu já dei várias deixas aqui. Tudo indica que eu vou Vocês fazer gostariam mastologia. e como vocês veem isso no pós, assim, se vocês estão abertos, assim, porque a gente no começo a gente foi muito profundo, eu acho, né? Aí a gente deu um gapzinho. Mas assim, como vocês veem depois um pouco mais da vida profissional mesmo de vocês, com rede social, com inteligência artificial, enfim, tudo isso. Bom, começando então, pensando o que eu vou fazer depois da residência, eu penso muito em fazer mastologia. Tá cada dia mais certo, são pacientes incríveis, eu gosto muito, tanto que eu acho que abre um outro leque, né? Eu acho que também reforça a parte clínica cirúrgica e de imagem, que a gente falou do início da GO, eu acho que isso se repete na masto. E lá no Fundão a gente tem a mastologia muito forte, porque lá tinha residência de mastologia, então a gente tem muitas pacientes com câncer de mama, então é um ambulatório muito forte. Você sabe que qualquer serviço, a mastologia está muito forte. Tá muito forte. É muita demanda. Sim, é muita demanda. Você pode pegar qualquer serviço, do Andaraí mais era muito complexo, forte. você vai ver sempre a mastologia. É muito E demanda. bastante gente boa fazendo mastologia. Tem muita demanda. E aí o Fundão tem essa parte muito forte também. Qual foi a outra coisa que você perguntou que eu esqueci? Não, é mais ou menos das isso, redes sociais. Onde você pesquisa em fazer, onde você desejaria fazer. Você vai se aprimorar. Sim. Você vai fazer o teu R3. Sim. Obviamente, você não vai ser uma mastologista. Não. Você já vai ter forma alguma. bastante Uma prática bagagem bem boa. bem boa para fazer provavelmente um R4. Sim. Ou Aqui no Rio uma de Janeiro a gente pós-graduação. tem a referência, né, que é o Instituto Nacional do INCA. Câncer, o INCA, que com certeza é a minha primeira Que opção. é poucas vagas. A gente vai Que são fazer um poucas de vagas. R4 para vocês poderem assistir. Ai, ótimo. Ia ser legal. Vai ser muito legal. vai ser Vai muito ser bom. Vocês muito poderem legal. assistir. Muito bom. E eu acredito que essa questão com as redes sociais, ela já entrou para ficar. Não existe outra maneira senão aceitar, incorporar e trabalhar dessa forma. Eu acho que hoje em dia também, e a rede social ela corre muito rápido. Então, acho que os perfis que começaram também já estão tendo que se reformular. Porque acredito, né, eu, pela minha experiência, de as minhas amigas não médicas, as pessoas não estão mais tão interessadas em ficar vendo um post Em explicativo, conteúdo, né? com conteúdo extremamente didático cansou. sobre uma situação. Né? As pessoas, elas são envolvidas por Pessoas. Elas por querem ver pessoas. isso aqui. Elas gente querem- falando sobre a vida. Elas querem ouvir história, real. elas querem saber de você, elas querem se identificar com o seu estilo de vida. Então, eu acredito que o perfil do médico nas redes sociais, ele tem que hoje em dia, ele passa muito mais por um estilo de vida. Então, você compartilha como é a sua rotina, o que você está E a fazendo, pessoa se identifica conta com um isso. pouco Mas e a qual pessoa o acha isso propósito? interessante. O propósito, eu acho que, no fundo, é
trazer pra você É ser visto. como a pessoa Ser pode visto. se identificar. Ou Eu então acho que é uma trazer pra relação de perto. identificação. Poxa, de eu trazer me sinto pra perto. próxima daquela médica. Exatamente. Não, perfeito. Não tem um lance. Ali não rola superioridade. Sim. Ela vai no supermercado, Eu ela acho faz que isso atividade ajuda, física. mas eu acho que, assim como a nova geração hoje já não procura no Google, procura no TikTok, hoje em dia até a gente se pega assim, preciso de um médico, alguém te recomenda. Você vai no Antigamente era recomendação, você vai lá E e... pronto. Hoje em dia você vê no Instagram. Nem que seja só pra ver, legal a cara dessa médica, Mas gostei. você tá pode não ter perfeito, eu postado também nada, concordo. mas a cara... Você está falando em identificação. O É. nosso propósito aqui Sim. é se conectar, né? Isso. Ver onde se há essa identificação. O que eu vejo, e que isso ainda, eu não tenho essa resposta, mas eu percebo, principalmente com os jovens que estão terminando residência, é que a forma de captar cliente, porque quem está falando de candidíase e quem está falando assim, olha, minha agenda está aberta, é para captar cliente que eu estou Sim. fazendo. Você está usando aquilo não Sim. para se conectar com ninguém, você está Mas- querendo vender. Eu a acho sua que consulta. tá dentro Tá, do... tá tudo Tá dentro do do pacote? script. É, tá, Eu é, acho que que tá tá dentro dentro do do pacote. Hoje em dia, você tem que se vender. Vender a sua imagem. Assim, o médico, é o que a gente estava falando no início, né? A pessoa, antigamente, ela se arrumava, ia naquele médico, naquele doutor, que recomendaram para ela, que ela tá fazendo lá o seu esforço para pagar aquela consulta. Hoje em dia... Se ela não se identificar com você, ela vai na outra Sim. do seu lado. E assim, não é que a gente não quer falso moralismo aqui, né? A gente quer ter uma carreira que tenha um consultório que bombe, que a gente consiga, né, se sustentar, fazer nosso dinheiro. Mal ou bem, a gente gastou anos de Estudo. experiência, de estudo. Então, assim... Hoje é impossível você não ter a rede social. E eu falo isso, mas eu sou aqui. É, isso que eu queria ver. Mas Arroba de vocês. rapidinho, não, antes de Eu sou tudo, é fechada. obstetrícia que você vai fazer, porque ela falou, Masto, você é obstetrícia. Eu amo obstetrícia. Eu acho que assim, a gente quando tá lá no plantão noturno, a gente fala assim, meu Deus, Será não vou que é conseguir- isso? Será que É. é isso? Será que em 10 anos eu vou querer fazer isso? Mas foi o que... É o que te... Quando eu comecei a acompanhar a obstetrícia, eu falava assim, dentro de tudo que a gente vê, ainda tem muita beleza nisso, sabe? É muito feliz. Então, às vezes, quando eu tô com esses pensamentos, ai, meu Deus, eu tô muito cansado, só que eu falo assim, cara, é o dia mais especial para essa mulher. Tipo, vai ser muito feliz. E a obstetrícia também tem seu lado triste. Você tem que abraçar isso, saber lidar com isso. Mas, assim, é saber que dentro da medicina a gente tem momentos felizes. Isso me... Assim, ai, clichê. Mas isso me encanta na obstetrícia. Gosto da parte de reprodução. Legal. Mas a reprodução, acho assim, é um mundo. Então, eu tô começando a descobrir esse mundo. Tá ficando preocupada. Ficando preocupada. É gostoso. Ficando Não, preocupada. preocupada porque Mas a reprodução você... te traz também, assim, tem as suas frustrações, mas te traz essa mesma faísca de, caraca, eles conseguiram. Entendeu? Então, te dá um gás, assim, enorme. Então, eu acho que eu procuro sempre essa faísca, sabe? E quando eu tô reclamando muito, eu sempre falo assim, cara... Você de conhece novo, a pirâmide clichê, né? de Maslow? Não. Pirâmide hierárquica. O que está no topo é cirurgia plástica, São desejos. fertilização, reprodução assistida. São coisas que você... Consertar o xixi, cocô, estômago, está na base. Então, quanto mais tiver aqui em cima, isso é a pirâmide. Sim. Então, São desejos. isso tem a Sim. ver também com o resultado financeiro da tua escolha. Também. Olha só. Tem um peso. Você ó. pensa, cirurgia plástica, dermatologia. Quem não quer ser lindo, bonito, jovem para Não, sempre? são desejos. São, Sim. Eu tô fazendo aqui uma reflexão, tá? Sim. Papo doido aqui. Assim como o desejo da reprodução. Eu sempre desejei ter um filho. Eu sempre desejei. Não, mas é isso que ela falou aqui, É ó. que eu acho que a obstetrícia, ela vem muito carregada de uma questão que eu acho que está
cada vez mais as pessoas se afastando, que vem um pouco com a questão da abdicação. Então, a obstetrícia vem com essa questão da qualidade de vida. Mas, assim, não quer dizer que se você fizer outra subespecialidade, vai ser fácil. Não quer dizer que você vá fazer... Porque todo mundo fala, eu vou fazer gineco porque eu vou ter o meu consultório e eu vou conseguir fazer o meu horário, eu vou ter tempo para as minhas crianças. E vai bombar do dia pra noite. Até você chegar lá, talvez seja tão difícil quanto você fazer a obstetrícia. Então, assim, eu gosto muito da obstetrícia ainda. É a minha opção número 1. Penso em fazer uma pós ou um fetal, porque eu acho que para você fazer obstetrícia, você tem que saber fetal. Assim, perfeito. Existem outras coisas. A própria maternidade escola tem um bom curso, né? Até o próprio pré-natal de alto risco, né? O pré-natal, fazer alto risco materno. Eu acho também que te torna uma pessoa, assim, muito completa. Então, se você quiser fazer obstetrícia, tem que ir a fundo nesses dois. Eu ouvi uma menina daqui também falar, uma residente, não sei se ela era... Agora já tô confundindo todo mundo. Mas ela falou, a obstetrícia escolhe a gente. Quem quer fazer a obstetrícia é que nem medicina. Quem faz medicina não é porque faz medicina de rolê, não. Tem que querer. A obstetrícia é a mesma coisa. Que nem pediatria também, eu acho. Mas assim, a obstetrícia você tem que escolher. Eu falo que eu tenho um vício de falar. Assim, eu não posso ver uma gestante que eu tenho vício de falar de obstetrícia. Eu sou contra. Eu fui a criptonita dele. Gente, não pode me dar uma corda que eu ficaria horas falando. Então, assim, eu acho que você não, tem razão. Eu fiz muito obstetrícia. Não, eu parei já. Eu não acho vou que nem tem falar. muita razão. Né, porque... E assim, estar fazendo obstetrícia na maternidade escola, assim, é incrível. Assim, eu fiz os partos, eu fiz o parto dela, eu fiz o parto da outra. Gente, eu não queria coragem. meu filho quando tinha filho. Mas deixa eu perguntar um negócio ele tem aqui. que ser avô. Antes de você. eu vou curtir. Lunovis. @Lunovis. Você vai abrir seu Instagram. Abra Olha, hoje gente, mesmo. a Paula disse que eu tenho que abrir. Eu vou abrir hoje. 1 milhão de seguidores. Se eu receber 100 Opa, pedidos, 100 ela vai likes. abrir. 100 pedidos pra seguir. Não, tô brincando, gente. Eu vou abrir porque eu quero ter esse contato, assim. Eu tinha uma questão, e agora voltando pra questão da rede social, de segurança. Ficava, gente, mas as pessoas não sabem onde eu tô andando, onde eu tô comendo. E aí teve uma vez, uma pessoa, nem sei quem foi, falou assim, mas elas já sabem. O Google, ele te dá notificação que ele já sabe onde você tá, a outra pessoa já sabe. Elas já sabem, então assim... e aí ela falou, depois quando você abrir, você vai ver que ninguém nem tá nem aí. Se você conseguiu o décimo que você pediu, aí vai ser difícil. Então, assim, eu vou abrir. Eu acho importante até pra mostrar um pouco desse nosso lado. Eu sempre quis, assim... quando estava no processo para entrar na residência, eu queria ver pessoas na residência. E pessoas reais. E, quando eu botei a caixinha da UFRJ, falaram dela, 3 né? pessoas mandaram teu nome. Ai, obrigada! Pessoas, você tem seguidores. Não, mas eu tenho uma que eu sei quem é, que ela veio me mandar mensagem. Minha acadêmica excelente. Vai seguir a GO também. @Lunovis, Raquel Ebel. Bel. Agora eu quero que vocês deem uma dica, assim, para mensagem final, os dica, futuros residentes, sobre a o que residência vocês de acham da vocês, residência? O que vocês acham? Como lidar com a residência? Eu vou deixar com ela, que ela tá comandando aqui hoje. Não. Eu tenho poderia deixar muitas mensagens finais. Acredito que uma das principais façam as provas com tranquilidade, não sofram por antecipação por onde vocês vão fazer a residência. Façam primeiro as provas e depois dos resultados prontos vocês pensam sobre isso. A gente sabe que as provas estão ficando cada vez mais unificadas, então a gente se dedique à prova, não sofra antes por onde você vai fazer. E a minha outra mensagem final é de também escolher um lugar, eu queria deixar esse recado final, onde a relação entre os residentes seja boa. Porque quem sustenta a residência médica são os seus R+, são os seus R+. E a residência do HU é uma residência que os residentes são muito amigos. A gente tem uma relação hierárquica totalmente colateral, a gente não recebe ordem de cima para baixo, a gente não se sente
com um chefe, a gente sente com um amigo, que sabe um pouquinho a mais que você e que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Eu sempre me senti assim com os meus R+, e é isso que eu tento passar para os meus R-, para os meus R iguais. É uma relação de coleguismo absurda. Então, isso para mim é o mais importante. Quando eu entrei na UFRJ, eu não sabia que era assim. E hoje em dia eu sou muito feliz e muito grata de ter entrado numa residência em que as pessoas se dão bem, que todo mundo é mais do que colega, assim, a gente é realmente muito amigo. E isso faz toda a diferença. Então, procurem saber como que é a relação entre os residentes nesse lugar, né? Como que é a divisão da hierarquia. E se alguém aqui quiser conhecer o Hospital do Fundão, quiser falar com a gente é sempre aberto. Pode visitar, pode passar o dia lá com a gente. A gente vai amar receber vocês, tirar as dúvidas e contar mais um pouquinho do que não coube aqui, que poderíamos passar muitas horas falando. Muito, gente. Não é gostoso? Vamos fazer um volume 2? Vamos. Assim? Mensagem. Dá a sua mensagem. @Raquel Ebel. Eu acho que a Luísa tocou num ponto muito bom, que é a gente se sente uma família mesmo. Sim. A gente se defende muito, muito, com unhas e dentes, porque o mundo já está contra nós. Às vezes, assim, ele que não me escute, o staff vem brigar com a gente. Não foi isso que aconteceu. Às vezes aconteceu, mas a gente está ali para se defender. Em conjunto. Então, a gente tem muito essa nossa família do HU, né? A gente tenta passar isso, que foi passado pra gente. Exatamente. E a gente se dá muito bem, e por isso que a gente consegue resistir, porque a residência não é fácil. Você já passou por um turbilhão de coisas para entrar nessa residência, você vem com muitas expectativas que, às vezes, não são todas supridas. Atendidas. Mas estar com seus pares e eles serem uma família é o essencial. Mas o que eu posso falar, que eu já falei aqui, você só precisa de uma vaga. É isso aí. Você só precisa de uma vaga. É isso. É isso. Gente, muito bom falar com vocês. Eu ficaria horas aqui doutora! Foi topzera. Obrigada. Muito legal. Eu preciso contar uma coisa. De vocês, assim. Eu fui interna sua. Não, você foi excelente. Tá? Aonde? Lá no Leila. Você foi lá? Aham. Cara, Stephanie, vocês Thaís. têm um problema com o tempo.